Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje o nosso Batendo Papo será da hashtag Deus na Minha Vida. Esse projeto surgiu através do convite da irmã Laís do Vale, que sugeriu que eu pudesse gravar um vídeo no YouTube para falar da ação de Deus na minha vida em 2019. Seria uma retrospectiva pessoal de todas as situações, ou então de algumas, em que foi visível a presença de Deus na minha vida em 2019. Então, nós vamos começar falando desse ano de 2019, que foi um ano que está quase acabando. Então, Deus na minha vida começou lá no mês de janeiro, quando eu pude ir para o ENF, que é o Encontro Nacional de Formação para os Ministérios da Renovação Carismática Católica. E lá, assim como eu fui buscar o direcionamento de Deus para o ministério em que eu sirvo, que é o Ministério da Pregação, eu também quis me colocar na escuta de ouvir a vontade de Deus para a minha vida pessoalmente. E o Senhor lá, de diversas formas, falou comigo sobre o abandono em relação à sua vontade. Um abandono em confiar que os planos de Deus são melhores que os meus, e que se eu caminhasse de acordo com o que Deus queria na minha vida, eu poderia sim viver a vontade de Deus na minha vida e eu veria a ação de Deus em todas as coisas. Então o Senhor, Ele pediu que eu pudesse me submeter os meus sonhos, os meus planos e as minhas vontades na sua vontade. E a música que regeu também esse ano de 2019 foi Teus Planos, de Juninho Cassimiro, que fala exatamente sobre isso, de se abandonar na vontade e no querer de Deus, ao ponto de que se algo não fosse vontade de Deus, que o Senhor não deixasse eu ir ou fazer aquilo que não fosse da tua vontade. Então foi muito forte nesse quesito ENF para mim, e desde lá eu vi que Deus estava agindo de uma forma diferente na minha vida a partir da abertura que eu dei. Depois disso eu voltei para Itaituba, que era a cidade que eu vivia antes. E outra ação visível de Deus na minha vida foi essa mudança de cidade. Porque foi algo que não foi tão simples, foi um pouco dolorido pelas amizades, pelos elos que eu tinha feito na cidade. No entanto, eu sabia que aquilo era vontade de Deus, porque já tinha entregue em oração para Ele aquilo. Tem um vídeo até no canal que fala sobre essa mudança. Então, submeter-se à vontade de Deus e muitas vezes ver a ação de Deus na nossa vida nem sempre são em situações boas, às vezes são em situações doloridas, como foi essa. Então, me mudei, fui para Juruti, e quando cheguei em Juruti, também quis ouvir a voz de Deus, a vontade de Deus na minha vida, principalmente ministerialmente, porque eu saí de Itaituba, eu era secretária de lá, na prelazia do movimento. Quando cheguei em Juruti, com a realidade de apenas um grupo de oração, eu também queria saber o que o Senhor queria de mim naquela cidade, ministerialmente também, e eu fiz essa pergunta para Deus. E Deus, uma semana, me respondeu também, de alguma forma, que foi quando eu fui convidada para coordenar o ministério de pregação no estado. Quando o Senhor me fez esse convite, eu vi muito forte a ação de Deus. Por quê? Porque foi algo que eu perguntei para o Senhor em oração. E eu aprendi com o tempo que tudo que nós perguntamos para o Senhor, Ele responde de muitas formas, através da vida do outro, através das coisas que nós vemos, das coisas que nós vivemos, através da palavra de um irmão, de uma irmã. Então, eu vi a ação de Deus na minha vida, porque quando nós somos chamados a coordenar qualquer coisa, não somente ministério, mas algum serviço dentro da igreja, é porque o Senhor quer estreitar a relação conosco, quer que nós possamos estar mais perto dEle, para poder ouvir o que Ele quer e fazer a sua vontade. Então, essa foi uma graça muito grande de Deus nesse ano. Por quê? Porque eu tive que me colocar muito mais do que eu já me colocava em escuta da vontade de Deus para o meu serviço dentro da igreja. E fui em julho para o encontro de coordenadores em Belém também, que o Senhor confirmou muitas coisas no meu coração em relação à minha vocação. Essa vontade, às vezes, de se isolar do mundo, ou então das pessoas,
por achar que assim é melhor, viver a nossa santidade no dia a dia. E o Senhor usou um irmão para falar comigo nesse encontro. E o Senhor dizia para mim que não era bom um homem ficar só. E então o desejo que eu tinha de me isolar do mundo, e principalmente em relação à minha vocação, não era algo que era a vontade de Deus, porque nós não podemos viver isolados de nenhuma forma. Nem quando a nossa vocação não é o matrimônio, coisa do tipo, nós não podemos nos isolar das pessoas. E isso eu guardei no meu coração. Em agosto eu passei por uma crise muito pessoal interna no meu coração. E fiz deste mês como mês de escuta também. Falei com o Senhor. Eu vivi esse mês de total abandono em relação ao que eu queria, mas eu queria ouvir o que Deus queria. E às vezes eu acabei até negligenciando um pouco por ter essa sede de ouvir o que Deus queria, de querer aquela coisa, né? De querer que o Senhor colocasse no outdoor o que eu tinha que fazer, sendo que o Senhor, Ele vai nos mostrando as coisas, mas nós devemos ter a coragem, nós devemos nos excluir o nosso medo, que muitas vezes nós temos de dar um passo com medo de errar. O discernimento, a oração, a escuta é muito importante, mas o Senhor não pode fazer por nós aquilo que nós devemos fazer. Partilhava até com o irmão ontem sobre isso, que às vezes nós sabemos o que devemos fazer, às vezes nós vamos aconselhar alguém e a gente diz, você tem que fazer isso, isso aqui, mas eu não posso fazer o que você pode fazer. Então, agosto foi um mês assim, de ouvir o que Deus queria, mas também de tomar coragem para dar um passo na minha vocação. Em setembro já estava um pouco mais com o coração tranquilo e eu pedi alguns sinais para Deus. E passou setembro, passou outubro e em novembro foi quando iniciei o meu namoro com o Igor, que também foi um sinal muito grande de Deus na minha vida. Por quê? Porque eu vivi meses assim de muita escuta, de medo, de agonia. Por quê? Porque vinha sempre no coração aquele medo de não fazer o que Deus queria. Então, quando chegou novembro, comecei o meu namoro, e que também é um grande sinal da presença de Deus na minha vida, por tudo que eu vivo até esse mês de dezembro com o Igor, a nossa caminhada, o discernimento, o início do nosso namoro, essa luta por viver a vontade de Deus no relacionamento. Então foi um sinal muito grande de Deus na minha vida. E cheguei em dezembro olhando para trás e vendo o quanto belo é o Senhor, porque nós podemos pontuar alguns acontecimentos, mas isso é algo que leva a ação de Deus por muito tempo na nossa vida. Essa permissão que nós damos para o Senhor fazer o que Ele quer, essa escuta, essa obediência, a perseverança em oração. Em 2019 também foi o ano que marcou a minha fase de morar realmente sozinha, porque em Itaituba eu sempre morava com alguma amiga, com amigas, mas esse ano eu comecei a morar sozinha. Então, muitos momentos eu estive só fisicamente, né, sem ninguém por perto. Então, essa relação com Deus de forma mais intensa, nas dificuldades, nas tristezas, nas doenças, nos choros, nas orações, quando eu me sentia muito mal de alguma forma, aquela relação de chorar com Deus, de falar com Deus, de querer sentir o colo de Deus. E aí a pessoa já tá chorando. Mas porque a ação de Deus na nossa vida, ela perpassa por muitas coisas. Eu só citei algumas, mas quantas experiências em oração, em missão, em pregações, o Senhor, Ele realizou a sua obra em mim. E ali eu pude ver Deus na minha vida. Mas para esse ano de 2019, eu tirei algumas lições em relação a algumas palavras importantes, que é a oração, a escuta, a espera e a obediência. Oração, escuta, espera e obediência.
Nem sempre nós vamos conseguir aquilo que nós achamos que é o melhor para nós. Mas quando nós perseguimos a vontade de Deus, é necessário nós orarmos, nós escutarmos, nós esperarmos para discernir de fato se aquilo é a vontade de Deus, e a obediência de fazer aquilo que Deus quer, e também de viver uma vida cada vez mais santa. E essa obediência, ela deve ser realizada assim, sem algemas, sem amarras, esse desprender si mesmo, ao ponto de compreender que o Senhor, Ele fala conosco, Ele nos mostra o que nós devemos fazer, mas o Senhor não vai fazer por nós aquilo que nós devemos fazer. Então, o amor lança fora todo temor, e a vontade de Deus na nossa vida, às vezes ela pode passar por nossas mãos e a gente nem percebe. Por quê? Porque nós estamos presos àquele nosso pensamento do que é a vontade de Deus. Então, eu convido você também a fazer a sua retrospectiva do ano de 2019, pensando nesse hashtag Deus na minha vida. Onde foi que você viu, assim, de uma forma intensa, grande, enorme a ação de Deus na tua vida? Mas também pensando nessa ótica, não só no que foi bom aos seus olhos, mas também naquilo que foi dolorido, sofrido na sua vida. Porque sempre Deus está agindo na nossa vida. Às vezes nós que não prestamos atenção nos detalhes. Então é isso. Feliz 2020, que esse ano seja um ano maravilhoso, que nós possamos prestar atenção desde janeiro, de todas as vezes que Deus agir na nossa vida, que nós possamos ter um coração mais grato, que também esse é o objetivo desse projeto da nossa irmã Laís, é fazer o nosso coração ser grato a Deus, porque Ele está em todas as coisas, está em tudo. Então, feliz 2020, abraço forte nesse ano de 2019 que passou, você que me acompanhou nos pequenos e poucos vídeos que eu postei, mas espero ter ajudado um pouco na sua vida. Em 2020 nós temos mais. Em nome de Jesus, amém? Tchau! Agora é a sua vez de fazer a sua retrospectiva de como Deus agiu na sua vida nesse ano de 2019.